O exército brasileiro gasta mais com filha de general do que com munição e blindado. Isso não é piada, é o Brasil. São 130 mil pensionistas, um exército de mulheres que nunca vestiu farda. Sabe quanto isso custa? 25 bilhões de reais por ano. Com esse dinheiro, dava para comprar 1.000 tanques de guerra, todo ano. Mas a gente prefere sustentar a filha solteira. Sabe qual é a regra? A filha não pode casar no papel para não perder a mamata. Resultado? Ela casa na igreja, faz festa, tem marido, tem filhos, tem netos. Mas pro exército, continua solteirinha. O marido paga o jantar. Você paga o luxo, a bolsa de marca e a viagem para Paris. Um soldado no fronte ganha R$2.000 para arriscar a vida. A filha do general morto ganha 30 mil para viver no ar-condicionado. A pensão dela é maior que o salário de 15 soldados ativos. Se o soldado morrer, a família fica desamparada em poucos anos. A filha do general recebe até o último dia de vida. O Brasil é o único país da OTAN, ou fora dela, que sustenta mulher adulta, por ser filha. As Forças Armadas não protegem as fronteiras, protegem a herança. Se você está cansado de sustentar a noiva do Estado, comenta aí. Compartilha com quem acha que militar é exemplo de moralidade. E segue para expor a caixa preta que eles tentam esconder. Lula acaba de inaugurar a maior fábrica de trens do mundo em São Paulo. Apresenta o primeiro caça supersônico produzido no Brasil e anuncia um investimento de 5,6 bilhões em mobilidade para o Estado. Lula lamentou a ausência do governador bolsonarista Tarcísio, que se nega a reconhecer os feitos de Lula no estado de São Paulo. Eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Poderia falar o que ele quisesse, agradecer ou não agradecer, mas estivesse aqui, porque é um investimento de quase 7 bilhões para São Paulo. Não precisava falar bem do governo, era só dizer aqui em São Paulo, no Minha Casa Minha Vida, no Casa Paulista, que o governador inaugura, ele inaugura só o conjunto habitacional nosso. Só o conjunto habitacional nosso. Ao invés dele falar, olha, essa casa aqui é do Minha Casa Minha Vida, é construída pelo governo federal, eles colocaram 155 mil reais, eu coloquei 20 mil reais. Era só falar. E depois pode falar mal de mim à vontade. Depois pode falar, não tem problema nenhum. Mas só conte a verdade. O governo federal, no Casa Paulista, coloca 155 mil reais e eu só coloco 20. Aí pode me xingar à vontade. Pode me xingar. Mas eu só quero que conte a verdade. É o maior estado que recebe Bolsa Família do Brasil. São mais de 2 milhões e 200 mil pessoas que recebem Bolsa Família. Porque na periferia de São Paulo tem muita pobreza. É só andar na periferia. Se você só pega do aeroporto pros condomínios, não tem. Mas ande na periferia para você ver. O pé de meia. São Paulo tem quase 600 mil jovens recebendo pé de meia para ajudar no orçamento familiar. E nós abrimos uma conta bancária para que ele recebesse o pé de meia e não desistisse da escola. Porque se ele desistir da escola, o futuro dele será inexistente. Esse ano, a disputa aqui é entre a verdade e a mentira. Quem fez e quem não fez. Primeira pergunta. Lula realmente tinha redes sociais em seu nome. Por que Bolsonaro não tem? Lula tinha redes sociais em seu nome, não era ele que fazia, porque ele não tinha acesso à internet. Inclusive, ele via nosso programa por um pendrive, num computador sem acesso à rede. Agora, o Lula não teve como medida restritiva não participar das redes porque ele nunca pregou golpe de Estado. Não fez parte das medidas restritivas. E Lula cumpria a prisão em regime fechado? Fechado. Efetivamente fechado. Ele não pediu benefício de tornozeleira eletrônica para ficar em casa. Segunda pergunta. Lula escrevia mensagens que eram divulgadas por seus seguidores. É a mesma situação de Bolsonaro? Não. Não é a mesma situação de Bolsonaro. De novo, Lula não estava submetido a medidas cautelares. Ele estava em regime fechado. Quando foram pedir ao Alexandre o benefício, o Alexandre falou, tá bom, é humanitário? É humanitário. Não vai produzir material para a rede. Ok? Porque a casa não pode virar um bunker de produção de conteúdos nas redes, especialmente porque eles insistem em que os crimes não aconteceram, em aviltar a justiça. Então, não estamos falando da mesma coisa. Não é tudo igual. Vamos parar com esse negócio, é tudo igual. Não é tudo igual. E eu lamento que aqueles que ignoram as disposições legais ou não procuram, em vez de exercer a nobre tarefa de explicar para o público as diferenças, insistem em igualdades que não existem. Ademais, desde quando Lula pregou a queda do Supremo, porque afinal de contas foi condenado? Aconteceu?
Não, tira a mão. Você não votou no Lula. Vai comer salsicha. Palhaço. Aumentou o preço do álcool, que não tem nada a ver com a guerra do Irã. Aumentou o preço da gasolina, que ainda não tinha por que aumentar. Significa que nesse país tem bandido que quer ganhar dinheiro até com o enterro da mãe, até com a fome dos pobres, até com a miséria dos outros. Não é possível. E nós, desde segunda-feira, colocamos a Polícia Federal, colocamos a Receita Federal, colocamos os PROCON para ir atrás de quem é que está aumentando de forma abusiva o preço do diesel. Porque não é necessário aumentar as bombas para o trabalhador, não é possível transferir para o caminhoneiro o preço da guerra do Irã. Então hoje nós estamos aqui em São Paulo com muita gente da Polícia Federal fazendo fiscalização da distribuidora, porque nós não vamos permitir que mais um bandido ganhe, sabe, da maioria do povo brasileiro que quer apenas viver decentemente, trabalhar decentemente, criar sua família sem nenhuma encheção de saco. É isso que nós precisamos cuidar desse país nesse momento. Portanto, é o seguinte: nós vamos fazer todo o esforço que a gente fazer, todo que o governo federal puder fazer, a gente vai fazer, todo. E também pedir para os governadores. Os governadores, Alckmin, poderiam fazer uma isenção do ICMS. Poderia fazer para não permitir o aumento. E o governo federal se dispõe a devolver para ele metade da isenção que eles fizerem. Nós vamos pagar metade. Vamos ver se eles vão fazer. Porque nós temos que fazer o sacrifício para tentar evitar que essa guerra do Irã chegue ao prato do feijão com arroz do povo brasileiro. Chega ao café da manhã, chega a merenda das nossas crianças. É esse trabalho que nós temos que fazer. Vocês estão vendo aí? É a ponte do rio Araguaia. Perfeitamente. Ela foi projetada na época do governo Michel Temer. Só que aí não foi feito nada, não foi a lugar nenhum. Depois entrou o governo do imbrochável, né? Do parasita, que não serviu para nada. Cheio do dinheiro, dinheiro que não acaba mais, o cara não conseguiu fazer nada. E aí entrou Lula, o presidente Lula entrou, fez uma obra de primeira, material de qualidade, com profissionais altamente qualificados e entregou para o pessoal lá do Araguaia. Olha só que obra maravilhosa, obra de primeira. Por isso que eu falo, minha gente, agora a gente tem um presidente de verdade, acaba trabalhador, o sujeito que faz, entendeu? Não é esses parasitas aí não, viu? Parabéns, presidente Lula. 2026, estamos juntos. Eu acho é pouco para vocês de Cuiabá que apoiam a extrema-direita. Bem feito! Vocês têm o que vocês merecem. Vocês têm que aprender a votar. Isso daí é resultado do voto errado. Vocês apoiam a extrema-direita. A extrema-direita sempre é contra os trabalhadores, contra o povo. Não tem projeto nenhum para o povo, principalmente para os trabalhadores. Corta direito dos trabalhadores, todo mundo sabe disso. Bem feito para vocês. E o Brasil agradece o povo de Cuiabá até hoje por ter tirado o Abílio Brunini lá de Brasília, porque lá ele já não fazia nada como deputado federal. E agora vocês têm aí, ó, toma que o filho de vocês embala, que o presente é de vocês. Enquanto vocês não aprenderem a votar, vocês vão ter esse tipo de gente aí, ó, governando vocês. E parece que o Gustavo Gaia já é reeleito lá por eles. Olha que maravilha! Então vocês não sabem votar, vocês têm um merecido. Nicolas Ferreira passou por lá, carregou multidões na caminhada do raio. Bem feito para vocês, aprendam a votar. Olha essa situação. Peraí. Não, peraí, Abílio. Não, Abílio. Não, Abílio, aqui é o sindicato. Vem cá, faz uma fala aqui. Peraí. Quem tá fazendo política é você. Quem tá fazendo política é você. Vem cá.
Abílio, ô prefeito, a gente respeita a institucionalidade do seu cargo, a gente respeita a institucionalidade do seu cargo, mas você tem que respeitar o sindicato. Não, Abílio, você tem que respeitar o sindicato. Não, você quer levar o pessoal pro sol? Quer levar o pessoal pro sol? Não, nós vamos falar. Tá lá ou aqui, o senhor decide o local, mas é a entidade. O senhor tem que respeitar a entidade e encaminhamento como qualquer... Pera aí, cara, calma aí. Só que no momento que você sobe o tom, você fala assim, ó, eu vou embora. Pensa bem, olha como as pessoas estão, cara. Pra você me deixar irritado a esse ponto, não é questão de desatar, não. Presta atenção porque o vídeo dessas mulheres está bombando nas redes sociais. Porque essas mulheres resolveram desmascarar o prefeito da cidade dela. Deixa eu mostrar aqui um negócio para você. Ó, não esquece de compartilhar esse vídeo. Vamos compartilhar, porque essas mulheres são corajosas. Essas mulheres representam o povo brasileiro. Olha o que elas estão fazendo. Presta atenção aqui. Essas mulheres merecem o nosso respeito. Porque prefeito bolsonarista está cobrindo a placa, aquela placa ali do governo federal, das obras que estão sendo feitas nos municípios. Tá? Começou a malandragem dos prefeitos bolsonaristas. Aí vem aqui, ó, a administração municipal de São Gabriel da Palha estaria colocando adesivos em placas de obras e ações realizadas com recursos e investimento do governo federal, investimento do presidente Lula, dando ao entender que os trabalhos seriam exclusivamente da prefeitura, que é mentira. É mentira, eles estão fazendo isso em todo o país. São prefeitos bolsonaristas. Eu vou rodar o vídeo delas e espero que vocês coloquem para compartilhar, porque essas mulheres são heroínas. O que elas estão fazendo, elas merecem o nosso respeito. Então vamos compartilhar. Eu vou rodar o vídeo dela. Olha aí. Olha só. Parabéns. Parabéns. Vendo aí? Elas são corajosas, hein? São corajosas. O prefeito não pode fazer isso não, cara. Olha, eu fiquei impressionado com a determinação dessas mulheres. Elas deram o jeito, subiram ali na moto e retiraram aquela película preta. E isso está acontecendo em todos os estados do país. Ó, imagina lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, que o povo é bolsonarista de carteirinha. Imagina. Mas nessa cidade aí, que essas mulheres representam o país, isso sim é ser patriota, tá? Não é ser desonesto, porque desonestidade é quando o prefeito coloca uma película na frente da placa do governo federal, que está beneficiando o povo daquele município. Meus parabéns a essas mulheres, são guerreiras. As mulheres do nosso país merecem o nosso respeito. Então, de parabéns aí. Curte, vamos pra cima. É, rapaziada, o bagulho ficou doido, ó. É picanha, filho, R$32. Tem umas outras ali 16 e tal, mas agora o povo tá querendo isso aqui, ó. Ai, Brasil! Senhor! Como estou sofrendo! O meu velho babão tem 70 anos! Perdeu o histórico de atleta! Não consegue pular o muro! Quem votou no Lula é burro. Eu quero ser burro pro resto da vida. Olha o preço da cartela de ovo, R$13. Os inteligentes é os bolsominions. Pagava R$30 na cartela de ovo. Você vê que Moro era o paladino da moral, o Batman do Brasil, saiu prendendo Lula, dizendo que ia combater a corrupção. Faça o saldo do final de tudo isso. Não acabou a corrupção, destruiu a indústria brasileira, as maiores empresas, maiores empreiteiras do Brasil, que devia o Estado ter protegido as empresas, mas não destruído. Depois Moro, ainda na pré-campanha de Bolsonaro, entra em contato com Bolsonaro. Eu atendi o telefone no Piauí de Moro. Bolsonaro atendeu o telefone depois daquele incidente que teve no aeroporto, que ele foi falar com o Moro não deu nem atenção a ele. Depois ele entrou no aeroporto chorando, no avião chorando. Depois Moro liga para ele e diz: estamos juntos, na mesma visão. Beleza. Depois Bolsonaro, quando realmente cria-se lastro para vencer a eleição, Moro viu a oportunidade de entrar para a política. Eu vou falar cronologicamente tudo. Então, através de um convite de Paulo Guedes, que Paulo Guedes foi através de outra pessoa, porque Bolsonaro não tinha cacife para chamar os dois,
Paulo Guedes depois faz o contato com o Moro, Moro vem. E Moro vai e faz um acordo com Bolsonaro, que viria para ajudar no combate à corrupção. E Bolsonaro, beleza, mas Bolsonaro precisava desses dois pilares, que ele não tinha credibilidade. Como é que vai ser o governo Bolsonaro? Então chamou Paulo Guedes, que era bem quisto no mercado, agora no mercado da elite, do capital. Então Moro vem, vai para ser ministro da Justiça. Chega lá, caiu uma bomba nele, porque Moro é ogirizado pelo Supremo, tá? Porque Moro, ele quebrou a regra. Moro não foi um cara decente. E eu tenho uma moral para falar de Moro, porque Moro foi até para o meu aniversário. Você sabia disso na Paraíba? Mas que regra que o Moro quebrou? Vamos lá. A regra que Moro quebrou foi quando o Moro não... Ele começou a fazer conchavos com o Ministério Público do Pará. Isso foi descoberto. Do Paraná. Tá? Queria, de todo jeito, criar uma situação para condenar, inclusive, os métodos que depois foi provado que não deveria ser usado, para não perder a cronologia. Então ele vai ser convidado para ser ministro. No meio, por fim, Sérgio Moro fica numa situação difícil, porque o COAF era no Ministério da Justiça e começou a investigar as movimentações financeiras que estavam em volta de Flávio Bolsonaro. Não era só em relação a Flávio, mas também pegando ele. Essas informações vazaram, porque Jair já começava a ter trabalho com a força política do Centrão e também começou a afrontar o judiciário brasileiro, da forma que todo mundo sabe. De repente, Sérgio Moro começa a ser desmoralizado, e aquela reunião prova isso, quando Jair diz, eu estou querendo trocar o pessoal do Rio de Janeiro para proteger, porque estão querendo, entre aspas, foder minha família, perseguir meus amigos, eu não vou deixar. Eu já pedi para trocar o pessoal do Rio de Janeiro, não troca, se não trocar, troca o chefe da Polícia Federal, se não trocar, troca o ministro. Você lembra disso? Sim. Tá lá. Né? E de repente Moro faz uma declaração e pede para sair do governo, de sair atirando, dizendo que Jair, ele queria combater a corrupção, e depois, inclusive citou o Valdemar da Costa Neto como alguém de grande influência no governo de Bolsonaro. E ele sai do governo, vai para os Estados Unidos, os Estados Unidos entram em contato comigo. Disse que queria falar comigo, Sérgio Moro. Né? E depois disso ele volta, a gente tem uma conversa em São Paulo, depois ele vai no meu aniversário, a gente tem uma conversa lá, eu rodo com ele lá em alguns lugares, tudo isso tem documento e tem notícia por todo canto. Julian Lemos, Sérgio Moro, Paraíba. E a gente teve outras conversas em Brasília, enfim, ele dizendo que, aí abriu para mim, né, que tinha muita influência, que realmente tinha pego coisa pesada, e Jair, em setembro de 2019, chama no Palácio do Planalto, porque começou um movimento muito forte no Brasil, lá no Brasil não, no Congresso, através de Major Olímpio, que era senador daqui que faleceu, devido à vacina que chegou atrasada, senadora Soraya, senadora Selma e outro senador, que eu não lembro o nome agora, um branquinho, de cabelo grisalho, para ter a lava-toga. E nessa lava-toga começou a ser pressionado para que alguns ministros pudessem ser caçados. Os ministros entram em contato com o Jair Bolsonaro e dizem, coafa aqui, viu? Baixa a bola, porque a gente vai para cima. Então Jair só teve uma opção, dar a cabeça de Moro, né? Já que Moro era o cara que dizia, não tem que, né? Porque na realidade, se você prestasse bem atenção, qual era o correto ali? Jair dizer, Flávio, renuncia essa merda, eu vou te proteger depois, seja o que fosse, porque o que estava em jogo era uma força conservadora, política, que estava se criando. Resumindo, ele vai embora, depois Sérgio Moro sai dizendo que é ruim. Qual foi o resultado agora? Sérgio Moro está no PL, de Valdemar da Costa Neto, apoiando Flávio Bolsonaro, que ele dizia que era um corrupto. Tem gente hoje fazendo vídeo dizendo que não conseguiu aposentar por causa de Lula, porque o INSS não aceitou a aposentadoria dele. Não, meu querido. Você não conseguiu aposentar porque Bolsonaro alterou o tempo de contribuição, estabeleceu idade mínima para aposentar e mudou a fórmula de cálculo, dentre outras situações muito piores, como, por exemplo, a questão da pensão por morte. Muita gente, quando o cônjuge falecer, for lá no INSS enquanto viúva, vai descobrir que nem pensão por morte vai ter direito, por causa das alterações da reforma da Previdência, que Bolsonaro, foi o segundo documento que ele entregou no Congresso Nacional. Eu devo ter aqui mais de 20 vídeos que
que eu explique essa reforma da Previdência que Bolsonaro fez. Então, se alguém acabou a reforma da Previdência, foi Bolsonaro. Tá bom? Aí você pode falar assim, Andréia, Lula não pode alterar algumas situações dessa reforma? Pode, se o Congresso Nacional quiser. Se o Congresso Nacional não quiser, não tem como mudar. Uma coisa que tinha que mudar, na minha percepção, acabar com a idade mínima. Deixa o tempo de contribuição, porque já tem um fator previdenciário. Aí eles colocaram a idade mínima ainda. Tem gente que vai alcançar os 35 anos de contribuição e vai pedir aposentadoria e não vai conseguir aposentar, porque não tem a idade mínima. Começou a trabalhar muito cedo, conseguiu o tempo de contribuição, mas não tem a idade mínima. Outra coisa que tinha que cair, as regras da aposentadoria especial, onde ele coloca idade mínima também. Vai ter gente aí que vai morrer antes pelos fatores nocivos da atividade perigosa, nociva à saúde, e não vai conseguir aposentar, porque não vai ter idade mínima. Foi colocado na aposentadoria especial. A fórmula de cálculo mudou. Você vai receber menos do que você receberia antes dessa reforma da Previdência. E quem fez isso, André? Bolsonaro. Em 2019, reforma da Previdência de Bolsonaro. Então, se tem alguém que acabou, foi Bolsonaro. Aí o Flávio ainda fala assim, ó, que ele tá, na maioria das pesquisas, ele tá em primeiro lugar. Deixa de ser vagabundo. Você está mentindo. Não tem uma pesquisa em que Flávio Bolsonaro está na frente. Se tiver, deve ser aquela que saiu lá, que era do México, que não era registrada no TSE, que é mentira, que é factoide. Não tem uma pesquisa em que Flávio Bolsonaro está à frente. Nenhuma. Lula está na frente de todos, no primeiro e no segundo turno. Ganha de todo mundo. E ele está lá, falando para a bolha dele, rindo, fazendo piadinha, rindo. Quero ver você aqui dentro. Porque aqui dentro você trema as bases e até desmaia, né, Flávio? Como desmaiou em 2016. A Jandira Fegali lá, que é médica, inclusive, teve que socorrer. Então para de mentir. Para dessa mentiraiada de vocês. Ai, ai, ai. Quem já tá aposentado é teu pai. E se você for até o final, nessa campanha sua, você vai aposentar também. Por quê? Perdeu para Lula não é mais nada. E para voltar para a política vai ser difícil. Se brincar, você vai estar aposentado. E nem teu pai. E que nem o Eduardo Bolsonaro, tá lá aposentado também. Já tá foragido e aposentado. Não volta nunca mais aqui no Brasil. Porque se voltar, vai pra cadeia. E você tá fazendo o mesmo itinerário, o mesmo caminho do teu irmão e do teu pai. Parabéns. Siga a herança familiar. Enquanto isso... Olha o que Nicolas falou. Nicolas Ferreira. Eu não estou fazendo parte do planejamento dessa campanha do Flávio Bolsonaro. Acho é pouco. Porque eu sei que, se esses caras perderem, vão dizer que a culpa é minha. Você já viu a história, né? Quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a supitar. Já tem rato supitando, meu querido, minha querida. Já sabem que o barco furado do Flávio Bolsonaro enquanto candidato à presidência da República é certo, é furado. E os ratos já estão saindo do barco furado da candidatura de Flávio Bolsonaro para sobreviver e para ocupar o lugar deles. Enquanto você, por exemplo, estava na caminhada lá, se lascando debaixo de chuva e de sol, com o pé cheio de bolha, na procissão, pro nada com nada, o Eduardo Bolsonaro tá lá na praia, lá nas Arábias, na praia. Enquanto você encheu a conta de Pix de Bolsonaro, eles estão lá gastando dinheiro do trouxa que foi pra caminhada, pra procissão, e eles lá, ó, curtindo com a sua cara e gastando o dinheiro do papito. Só pode. Porque eu sempre pergunto pra vocês, né? Quem tá pagando a conta? Quem tá pagando a conta? Flávio Bolsonaro, por exemplo, ele não vai poder pedir reembolso da Câmara, do Senado Federal. Por quê? Porque ele está em pré-campanha. É público e notório, e ele mesmo disse que estava em pré-campanha. Então, se ele estava em pré-campanha, em campanha internacional, ele não pode pedir ressarcimento das indenizações que, enquanto senador, ele poderia pedir para o Senado Federal. Aí daqui a pouco você vai me dizer assim, André, então eu já sei quem vai pagar. PL, eu também não duvido.
que o PL vai pagar essa presepada aqui, ó. Até porque o PL é o partido que mais recebeu fundo partidário e fundo eleitoral. Só de fundo partidário, o PL recebe mais de 200 milhões por ano. Santa Catarina, o governo federal tá fazendo uma escola, uma creche ali, ó. E veio um cara agora aqui, ó, botar uma prancheta na frente do que tá escrito obra do governo federal. Mas como eu sou o correto, eu vou retirar elas porque eles não aceitam, né? Que o governo federal dessa porra faz. E quando o outro só vinha aqui andar de jet ski. Aqui tem governo federal e ok, entendeu? Que não tem essa comigo não. E toda vez que eles colocar essa placa eu vou tirar. Porque o que é certo é certo. Se eles não entendem que aquela bosta lá só vinha pra cá pra andar de jet ski, agora nós temos um governo decente. É isso aí, galera. 13 na cabeça, é tetra. Uma gay de direita e uma indígena conservadora, no mesmo dia, barradas pelo PL, partido do Bolsonaro, no qual eles fazem parte, em estados diferentes. Ficaram de fora, não puderam adentrar. E o melhor de tudo isso é que tem vídeo dela chorando as pitangueiras. Primeiro vamos de AG de direita, bora? Flávio Bolsonaro tá aqui atrás e eu sou um fiel escudeiro dele. Enquanto pessoas da esquerda estão organizando eventos abertos ao público, Flávio Bolsonaro está aqui com, acredito que 7 ou 8 pessoas, né? Eu me desloquei, vim lá de Santos, né? Atravessei a balsa, vim no Guarujá, não consegui entrar, mas eu quero deixar registrado aqui que esse é um dos motivos, talvez, que faz o Lula ter força. E eu fiquei decepcionado, porque eu fui barrado de entrar, porque simplesmente meu nome não estava na lista. Agora vamos para a indígena conservadora. Sendo aqui informada de que vão cercear a minha candidatura, tá? Por racismo estrutural, por preconceito contra uma mulher indígena. Eu entreguei todas as minhas certidões, né? E agora estão com um golpe contra uma mulher indígena conservadora e de direita. Tanto aqui na convenção, para avisar ao Brasil inteiro o que eles estão armando aqui no Amapá. É aí que vem o chá revelação. Quando é que essas pessoas vão entender que elas nunca vão pertencer a esse lugar? Elas podem querer sim ser de direita, elas podem defender Bolsonaro, elas podem criticar o Lula, elas podem bater na porta do PL, elas podem lamber as botas da família Bolsonaro, mas elas nunca irão pertencer, elas não são de direita. A gente está falando de uma mulher indígena e de um homem gay, que foram barrados de um evento. Homens brancos, ricos, héteros, entraram e eles ficaram de fora. Querem mais uma resposta do que isso? A direita é assim, gay, indígena, preto, mulher, não estarão nas pautas. Em época de eleição, eles usam vocês para angariar votos, mas na hora de ter reunião, o espaço só deles, é porta fechada para vocês, seus bandos de taioba. Então vocês podem levantar a bandeira, pode pedir voto, pode se humilhar dessa forma que vocês estão se humilhando, mas entendam, vocês nunca serão como eles. Nunca! Para a direita, o lugar de vocês sempre serão do lado de fora. E eu não tenho um pingo de dó e eu sei que esse vídeo não vai conscientizar pessoas como ele, o gay de direita. Ele, depois desse auê todo, postou isso aqui. Flávio Bolsonaro é o amor da minha vida e sempre terá meu apoio. E ainda na legenda, hoje houve um equívoco na entrada de um evento. Situações como essa podem acontecer, mas Flávio Bolsonaro veio conversar comigo e tá tudo bem. Amor da minha vida. Tem gente que vive numa síndrome de Estocolmo eterna. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Quase todos os aliados de Flávio Bolsonaro ou estão na cadeia ou foram alvo de operações de combate à corrupção, operações realizadas pela Polícia Federal. Desta feita, a PF, a mando de Flávio Dino, pegou Valdemar da Costa Neto. Desvios de emendas parlamentares. Roubalheira no parlamento. Mesmo não sendo deputado, Valdemar operava na destinação de recursos públicos. O ministro Flávio Dino, com base na investigação da PF, mandou bloquear 119 milhões de reais.
houve reações em Brasília. Flávio Dino manda bloquear 119 milhões de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Isso tem a ver com orçamento secreto. Ele indicava emenda mesmo sem ser parlamentar. Olha o tamanho do absurdo. E de onde sai essa informação? Da investigação que pega conversas da ex-assessora de Arthur Lira, que operava o orçamento secreto. Qual é a justificativa de Valdemar? Não, quem indicava emenda era o líder da bancada do PL, Sóstenes Cavalcante, aquele mesmo que foi pego com mais de 400 mil reais dentro do seu armário. Essa turma tem que ser devidamente responsabilizada. Escândalo, outro escândalo, pessoal. Me fale um dia que não tem um escândalo de corrupção envolvendo a cúpula do PL. Agora, Valdemar da Costa Neto, o ministro Flávio Dino manda bloquear 119 milhões de emendas parlamentares do presidente do PL. Agora eu te pergunto, ele era parlamentar? Não era. Agora não é só isso, é todo dia. Aqui no Rio de Janeiro, pessoal, a ligação do Vorcaro com Cláudio Castro, as operações que acontecem dia a dia, tudo com gente ligada a Flávio Bolsonaro. Tem mais, eu vou anunciar medidas hoje à tarde, judiciais, que nós vamos tomar em relação ao escândalo de ontem. Porque ontem apareceu o Thiago Miranda, aquele que fez a ponte do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, aquele que intermediou o dinheiro que foi lá para o Texas, aquele que fazia parte de uma milícia. Eu vou anunciar, no final da tarde, medidas judiciais que vão tomar, entrando na Polícia Federal, na PGR e diretamente ao Supremo com André Mendonça. Nós estamos combatendo não um partido, mas uma organização criminosa. Eu quero saber, depois desses novos eventos, quais serão as providências da campanha de Flávio Bolsonaro para, mais uma vez, acredito eu, eles vão tentar tapar o sol com a peneira. Será que Flávio vai expulsar de uma vez por todas Valdemar? E olhem os outros agravantes que vem aí. Tem o vídeo, que dizem que vai explodir, um vídeo secreto do Flávio. Tem a Michele, que está construindo agora um grupo independente do bolsonarismo. É muita coisa. É briga com Zé Trovão. Eduardo Bolsonaro esculhambou com Zé Trovão. E tantos escândalos de corrupção que vocês observam, por exemplo, o Rio de Janeiro, Flávio sem palanque, agora o Valdemar, o pai na cadeia, 27 anos de cana, e ele próprio envolvido no escândalo do Master, pedindo 134 milhões, recebendo 61 milhões. É impressionante. Tem a ver com esse camaradinho aqui, ó. Esse camaradinho aqui que foi preso. Isso aqui, ó. Apontar aqui. Isso aqui. Tiago Miranda. Tiago Miranda era o camaradinha que conversava com Flávio Bolsonaro sobre os repasses para o Dark Horse. Se esse cabra abrir o bico, a coisa vai ficar feia para esse senhor, esse indivíduo que quer ser presidente da República Federativa do Brasil. O caldo está engrossando. Uma decisão do André Mendonça chamou a minha atenção e confesso até fiquei surpreso. Mendonça vê contornos de máfia na atuação de Tiago Miranda junto a Vorcaro. E o Tiago Miranda, reitero, pode entregar o Flávio, já que o Vorcaro teve medo. Não sei o que aconteceu, ou teve medo, não sei o que foi que aconteceu com Daniel Vorcaro. Nós nem sabemos o que foi que o Flávio Bolsonaro de fato disse a ele quando o visitou em São Paulo. Fica sempre a indagação. O Vorcaro foi ameaçado? O que aconteceu? É a pergunta. As únicas pessoas que sabem é o Flávio e o próprio Daniel Vorcaro, ou talvez até esse Tiago Miranda. Quem sabe o Vorcaro não contou para ele, sei lá o quê. Em relação a essa questão do André Mendonça sobre o Tiago Miranda e a Polícia Federal, o que é que acontece aqui? Existe uma apuração apontando que o Tiago Miranda teria atuado na elaboração de dossiês, e isso tudo vai complicando a vida dele, entende? Aí quando o camarada vai se complicando, ele pode virar um delator. Teria atuado na elaboração de dossiês contra adversários de Vorcaro, incluindo o presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, uma jornalista da Globo, dentre outros.
A Polícia Federal sustenta que os investigados recorreram a plataformas de obtenção de dados não autorizados para levantar informações pessoais e financeiras, com o objetivo de localizar elementos que pudessem ser utilizados para constrangimento ou pressão. O André Esteves, do BTG Pactual, também teria sido alvo de dossiês, que foram aí dossiês que foram criados por essa equipe. A decisão de André Mendonça, que autorizou a operação, não informa quando ocorreram as conversas analisadas, mas existem mensagens que estão nos autos. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que Vorcaro solicitou a Tiago Miranda um levantamento completo sobre a vida do presidente do Itaú e da esposa dele. Nas conversas, Vorcaro escreveu: "Estou precisando fazer o levantamento de Milton Maluhy. Está me causando muito problema." Miranda respondeu: "Deixa comigo." Em outro diálogo, o publicitário informou que o material estava concluído, mas que pretendia divulgá-lo por intermédio de outro veículo. "Passando o carnaval, nos falamos. Estou com tudo pronto do Milton, mas quero fazer da mesma forma, soltar por outro veículo." A situação do Tiago Miranda fica insustentável. Aí, descobre-se isso, mas existem pontas soltas por todos os lados. O que foi que o Tiago Miranda tanto conversou com o Flávio Bolsonaro? O que é que o Tiago Miranda sabe do repasse de 61 milhões? Foi para o filme? Foi lavagem de dinheiro? Por que o dinheiro foi para os Estados Unidos? Por que é que o fundo que recebeu o dinheiro comprou uma mansão? Por que é que o Eduardo Bolsonaro mora numa mansão no Texas? Como o Eduardo Bolsonaro vive uma vida luxuosa nos Estados Unidos, sendo que todas as suas contas estão bloqueadas? Como Eduardo Bolsonaro paga uma diária de hotel de R$16.500 no jogo da Copa do Mundo? São indagações. E, sinceramente, eu não encontro nenhuma resposta satisfatória, a não ser de que o Eduardo está sendo sustentado por esse dinheiro do Vorcaro. É mais ou menos isso. É aquilo que o deputado federal Lindenberg Farias certa vez disse: olha, o Supremo Tribunal Federal tem que se atentar, porque toda essa conspiração nos Estados Unidos da América pode ter sido patrocinada com dinheiro roubado do Master, com dinheiro roubado do Rio Previdência. O Rio Previdência que o Cláudio Castro aportou 3,6 bilhões de reais. Tudo isso precisa ser esclarecido e ninguém esclarece. E eu torço sinceramente que a Polícia Federal consiga chegar a um denominador comum. Já que o Daniel Vorcaro veio brincar com as instituições. O Daniel Vorcaro que aguarda o Flávio Bolsonaro ganhar para o sistema salvá-lo da prisão. Vocês imaginaram até que ponto, chegaram a imaginar, ou pararam para pensar até que ponto a gente chegou? E o seu Dino descobriu que o Valdemar Costa Neto, o dono do PL, o partido da moralidade, Deus, pátria e família, um homem de quase 200 milhões de reais em emenda. Emenda. Embora não tendo mandato, o Valdemar operava as emendas do PL. Através de funcionários fantasmas. É o que descobriu e ainda está descobrindo a nossa Polícia Federal. E aí o seu Dino já mandou bloquear os bens do senhor Valdemar Costa Neto. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu Deus do céu. Quanto mais essa turma acusa o PT de roubalheira, mais a gente vai descobrindo que essa turma gosta mesmo é de meter a mão no dinheiro público. Ai, minha gente, é muita hipocrisia desse bolsonarismo. É muita hipocrisia. Aí não querem que eu cante. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. No PL não fica um. Esse dinheiro aí, deixa eu te falar onde é que a coisa vai estourar. Eu não vou dizer o milagre, mas vou dizer mais ou menos. Vou dizer o milagre, mas mais ou menos o santo eu não posso dizer. O Banco Master, ele foi feito para isso, para dar um golpe. Ele não foi feito para ser um banco promissor, como Itaú, não foi feito para isso. Ele foi feito através de uma engenharia muito bem feita, de pessoas muito influentes no meio político. Por exemplo, Rio de Janeiro. Você acha que foi Vorcaro que foi tratar com o governador para que mais de 1 bilhão da Previdência do Rio e mais 200 milhões de outro órgão do Estado fosse para o Banco Master? Não. Aquilo foi tratado, não vou citar não, mas foi tratado por presidente de partido e também Flávio Bolsonaro. Não tem nota fiscal disso, nem videozinho, não tem. Mas foi isso mesmo.
A gente está falando aqui de uma quadrilha que tem, aí eu vou lhe dizer, de uma quadrilha de um crime organizado envolvido com PCC, com milícia. A gente está lidando com uma quadrilha perigosíssima. Perigosíssima. É esse povo bolsonarista que você está apoiando. Eu digo uma coisa a você, o seu ódio a Lula, que nem você sabe do que se trata, nem você sabe por que odeia tanto Lula, vale a pena você pegar e colocar... Não vai. Preste bem atenção. Flávio não será presidente da República. Eu já disse isso há 1 ano. Ele não aguenta 3 meses de eleição. E ele não vai correr o risco de ficar sem um mandato, porque ele é preso. Se ele não for preso antes. Se ele ficar sem imunidade, se lasca. Se ele não for preso antes. Se ele não for preso antes. Ele não aguenta. Mais um dia terrível para Flávio Bolsonaro. Olha, como a Michele falou, vai afundar a candidatura antes mesmo da eleição por causa de escândalos. E de hoje é pastor bolsonarista preso, líder da Câmara, Sócio Cavalcante, levando busca e apreensão para todo lado, tá quase preso, e Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Alerj, braço direito do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Carujo, e também elo, entre o Flávio Bolsonaro e supostamente o PCC, TH Joias, via PCC, foi preso. O cara tá preso. Foi encaminhado agora, aliás, acho que o dele é mudança de presídio, né? Já estava preso. Tá? Então tá todo mundo sendo preso ou recebendo baculejos. E a desconfiança sobre os sócios Cavalcante é um monte de empresas aí que usavam de expediente para tomar dinheiro público. E apareceu no Jornal Nacional. Você quer mais que isso? Você gosta também da tirada, né? Apareceu o garotinho, mas não agora para falar daquele vídeo. O vídeo tá falado, ele vai falar agora para você em vídeo que o Flávio Bolsonaro ligou para ele desesperado, falando: não, bicho, não publica o vídeo não, pelo amor de Deus. Ele só não fala o nome do cara, ele só não fala que foi o Flávio, mas você sabe que foi o Flávio, cara. Então fica aí que eu vou mostrar tudo isso para você. Se inscreve, sendo dedo like, não esqueça de se inscrever, se o YouTube desinscreveu você, né? Estamos aqui há 8 anos, eu tô de boné porque tô com preguiça de cortar o cabelo. Tá uma fuzgoar aqui, né? Para quem não sabe, né? Para quem chegou agora, eu não gosto muito de usar boné, não. Apesar de esse boné aqui ser maravilhoso. Vamos olhar, então vamos começar pelo garotinho, tá? Escuta aí. Não vou dizer nome, mas hoje eu fui acordado às 6h30. Um telefonema de uma figura importante. Então, era sobre isso que eu queria... 6h30 da manhã, toco o telefone, eu olhei o número, falei, pô, conheço não, Brasília. Número 61, como eu fui deputado federal, estava em Brasília. Esse número aqui eu não conheço. Né? Insisti, ligou uma vez, duas, com sono, porque até tarde vendo o jogo da Holanda com Marrocos. Né? Aí, falei, vou atender esse troço lá. Aí o cara, gente, ia fulano de tal, opa, tudo bem?